Bom, fala aí galera, Diego Soares aqui, tranquilo. Nessa videoaula eu vou estar ensinando vocês a mexer um pouco no apt-get do Debian, mas pode ser também nos derivados do Debian. O apt-get nada mais é que o gerenciador de pacotes dessas distribuições, ok? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa entender é como ele funciona. O que é um repositório? O repositório é um cara que está lá na internet, que ele está com todos os programas que estão disponíveis para a sua distribuição Linux, sendo que esses programas foram testados de uma certa forma que ele tem uma hierarquia para estar entrando dentro das suas entrando dentro da sua distribuição correta. Porque assim, o Debian mesmo ele funciona da seguinte forma: ele tem a versão stable, a versão unstable e a versão seed, que seria na verdade a stable, a testing e a unstable. São essas três versões as mais clássicas aí dele, né? Então o que seria? Os pacotes que estão na stable estão todos estáveis com o sistema, estão todos muito bem testados e etc. O que estão na testing são pacotes que já estão atualizados, né? Eles foram atualizados, mas eles ainda estão em teste para entrar nessa próxima versão que vai ser a versão stable. Os pacotes que estão na unstable são pacotes novos que acabaram de entrar. Então ele fica por um tempo ali na unstable, depois ele vai para testing se tudo estiver bem com ele, e depois, quando for lançada uma nova versão estável, ele vai entrar nessa versão estável. É assim que funciona o procedimento do Debian, ok? Sabendo disso, a primeira coisa que a gente precisa fazer é configurar esses repositórios dentro da nossa máquina, para que quando a gente der o apt-get update, para ele fazer o update dos repositórios, ele possa identificar quais são esses caras que você escolheu. Então você pode ter na tua máquina qualquer tipo do Debian, né? O stable, o unstable ou testing, no caso. O testing seria o indicado para quem quer uma máquina com os seus pacotes mais novos, né? E melhor testados, assim. A unstable geralmente é para quem está desenvolvendo no Debian e precisa estar testando realmente as coisas de uma maneira mais rápida ali, né? E a stable, obviamente, é para servidores e etc, mas ela tem pacotes um pouco mais antigos. Mas como o Debian 9 saiu há pouco tempo, então os pacotes ainda estão bem novos e ele sempre faz esse trabalho de estar atualizando uma coisa ou outra, ok? Então, eu uso a testing no meu desktop e eu aconselho usar a testing também, eu não tenho problemas nenhum por causa disso, ok? Vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer é dar um sudo e vai editar o arquivo vim ou nano ou qualquer editor que você tiver por aí, etc apt sources.list. É esse arquivo que a gente vai estar colocando aqui os repositórios do Debian, ok? Então o primeiro repositório que está aqui, no meu caso, é o repositório aqui do Brasil e ele está na versão testing. Aqui você vai colocar a versão que você quer, stable, testing, unstable ou a seed, né, que seria unstable. Depois disso você vai dizer para ele quais são os tipos de pacote que você quer na sua máquina. A main seria todos os pacotes testados pelo Debian certinho ali, os pacotes principais do Debian, né? Seria o main. O contrib e o non-free tem coisas terceirizadas. Então, por exemplo, o drive da minha placa de vídeo eu acho nesses caras aqui. Eles são terceirizados, entendeu? Tudo que é do GNU, etc, pacotes que foram entrando no Debian estão dentro desse main. Então, se você não tiver nenhum problema em usar software só livre, né? Software que tá aqui dentro, você também adiciona esses caras aqui, ok? Bom, esse deb.source aqui é para você conseguir baixar os códigos fontes. E aqui o security, ele vai servir para fazer os updates de segurança, ok? Então, dessa forma como está aqui, é a forma que eu utilizo, é uma maneira bem simples, não precisa de tanto dá para você adicionar uma série de outros repositórios, etc. Como, por exemplo, você poderia adicionar o repositório do Ubuntu aqui dentro e usar também os debs do Ubuntu lá, enfim. Dá para fazer uma miscelânea aí, mas eu prefiro deixar ele bem bonitinho dessa forma, ok? A partir disso, o primeiro comando que você precisa fazer é o sudo apt-get update. O update ele vai fazer o que? Ele vai ler esses lugares onde a gente acabou de mostrar e vai baixar as listas de programas. Ele grava isso na tua máquina.
E aí ele vai estar lendo essas listas e dizendo, olha, tem programas novos ou programas antigos, foram tirados, etc. E ele atualiza essas listas, ok? Está atualizado aqui, a gente pode ver que atualizou as nossas duas listas, aquelas que estão lá naquele source.list. E agora o próximo passo seria fazer o sudo apt-get upgrade. O upgrade ele vai servir para ver se tem algum programa desatualizado na sua máquina e atualizar ele. Então no meu caso está tudo certinho, ele está com os programas mais novos, etc. Então ele não tem nenhum programa para ser atualizado, ok? Se você tem uma versão stable, por exemplo, na sua máquina e quer passar para testing, você pode fazer. Você vai lá no sources, você troca lá e coloca os stables e posteriormente você dá um update, mas aí você dá um outro comando que seria dist upgrade. Ele vai fazer uma atualização da sua distribuição em si mesmo. Isso também serve para quem está usando, por exemplo, o Debian 8 e quer passar para o Debian 9 sem precisar reinstalar, etc. Então você utiliza desta forma, ok? Bom, seguindo aqui, como a gente procura um programa no nosso repositório. Bom, beleza, eu já sei como eu acesso o repositório, mas eu quero achar alguma coisa. Então você vai colocar o apt-get search, ok? Você vai pesquisar dentro do repositório. Vamos colocar, por exemplo, um programa aqui que eu gosto muito, que é o Vim. Opa, o que eu fiz errado? Search. Deixa eu dar uma olhada. Se eu escrevi errado. Ah, não, me perdoe, eu estava utilizando um outro sistema que era assim. Na verdade, você tem que fazer assim, ó, apt-cache, search, e aí sim o nome do arquivo. O cache, basicamente, em vez de ser o apt-get, o get é para você estar em movimento ali com o seu repositório, ok? Transmitido dados para um lado e para o outro. O cache ele vai ver dentro do cache da tua máquina, que foi exatamente aquele update que você acabou de baixar todas aquelas listas. Então é apt-cache, search e o nome do programa. Olha só a quantidade de programas que tem relacionados com o nome Vim, né? Só no Vim aqui tem uma série de plugins e etc. aqui que dá para você adicionar. Mas você pode ver que tem bastante coisa, algumas que tem a ver com o que eu quero, outras já nem tanto, né? Veio até o GTK aqui para você ver, etc. Vamos colocar aqui um pipe e o grep Vim para ver se ele dá uma limpadinha. O grep ele serve para estar filtrando só palavras, só vai vir frases que tiver realmente essa palavra no... basicamente é a mesma coisa que ele já faz, né? Então não vai adiantar. Mas a gente tem aqui o pacote Vim que a gente pode instalar. Vamos ver se eu acho ele aqui separado de tudo. É muito... Aqui, ó. Não é. Vamos ver se a gente consegue fazer um esquema aqui, ó. Aqui, ó. Tá aqui. O Vim, ele já vem com uma breve descrição, editor do Vim melhorado. Ok? Mas eu quero saber um pouco mais sobre esse pacote aqui, eu quero saber como que ele, o que tem nele, etc. 4. A gente pode fazer também um sudo apt-cache show Vim. Aí ele vai te dar um resumão aí sobre o pacote. Ele vai falar que o pacote é o Vim, que o source dele é esse cara aqui, nessa versão, o tamanho da instalação dele, quem que é o mantenedor, quem que é o cara que tá mantendo, a arquitetura, em que tipo de programa ele é um editor, as dependências dele. Tem uma série de... tem uma descrição, né, em português aqui, ó. Muitos recursos novos foram adicionados, tal. Tem bastante informação aí sobre o nosso pacote, ok? Bem interessante, né? Bom, vamos achar um pacote que eu não tenho aqui para poder instalá-lo. Então vamos fazer apt-get search, apt-cache, desculpa, search. Deixa eu pensar um pacote aqui que eu não tenha. Calma aí, segura aí.
Eu não lembro nenhum pacote, então eu vou fazer o seguinte. Vamos instalar o próprio Vim, ok? Eu apaguei ele já. Eu vou chegar nessa parte de apagar ainda, mas eu já apaguei e agora eu vou instalar ele para vocês verem como que funciona, ok? Então para instalar é muito simples. Sudo apt-get install e o nome do pacote que você quer instalar, no meu caso o Vim. Ele vai procurar nas dependências, vai baixar e vai instalar e pronto. Eu já tenho o Vim instalado na minha máquina. É simples dessa forma, ok? No máximo que vai acontecer é ele te perguntar se você quer continuar ou não, porque tem pacotes que precisam de muitas dependências e você vai acabar demorando para instalar. Vamos pesquisar mais um pacote aqui para ficar claro. Digamos que eu quero um jogo de xadrez, ok? Então vou colocar aqui chess. Opa, acho que chess é assim, isso. E o shirt, obviamente. Olha lá. Vamos dar uma olhada aqui, ó. 3D Chess. Jogue xadrez em 3 tabuleiros. Jogar xadrez em 3D com impactos no Hexadrista. Banco de dados de xadrez. Jogo de xadrez em 3D. Esse cara aqui que eu quero. Dream Chess, ok? Então vamos dar uma olhada nele. Sudo apt-cache show. Tá aqui as informações do nosso pacote. É um motor de xadrez relativo forte e tal. Entretanto, ele pode ser fraco para você. Neste caso, você pode usar qualquer outro motor, como tal e tal. Beleza. Vamos lá, vamos instalar esse carinha. Ele vai perguntar se sim. Você pode ver que aqui ele fala o seguinte: os novos pacotes serão instalados. Então ele vai instalar esse pacote e algumas outras dependências dele. Se a gente olhar aqui em cima, a gente vai ver que são essas mesmas dependências que está aparecendo aqui, ó. Tá vendo? Então é dessa forma que ele funciona. Ele vai baixar as dependências do seu programa, e vai instalar uma por uma, configurar e deixar pronto para você utilizar. Ok? Vamos rodar o programa. Aqui, ó, o meu xadrez instaladinho para mim curtir uma partidinha aqui. Beleza? Bem fácil, né? Agora vamos remover o xadrez. Eu não quero mais o xadrez, então a gente vai remover ele. Então para remover é muito fácil também. Sudo apt-get remove e o nome do programa. Aqui você vai estar removendo o programa, mas você pode estar fazendo também --purg, que ele vai remover também os arquivos de configuração do seu programa. Então, assim, para alguns programas eu aconselho usar o --purg, para outros nem tanto, como esse Dream Chess, eu vou só removê-lo do meu sistema. Vou falar que sim. Ele fala que vai remover também ele vai remover os pacotes que já não são mais necessários. Legal. Então quer dizer o seguinte, eu acabei de remover este pacote, certo? E eu tenho agora uma série de outros pacotes que já não são mais necessários, que são aquelas dependências do meu Dream Chess. Para remover elas, ele está até dizendo aqui, ó, utilize sudo apt auto remove. Então a gente pode fazer isso, auto remove, e ele vai estar removendo as dependências que sobraram, né? Eles foram instalados para esse software, como o software não precisa mais, você tem a opção de estar removendo elas com segurança. Perfeito. Bom, basicamente é isso, né? Você adiciona, você pesquisa, você remove, você instala, e aí também tem um outro comando bem bacana, que é o sudo apt-get source, e aí você pode estar fazendo o download do seu programa, que é bem legal isso. Você pode ver que ele está aqui, ó, tanto o Debian quanto o original. Esse original aqui, ele é o source do programa mesmo. Vamos mover ele aqui para uma pasta, mkdir move vim já tem uma pasta aqui do Vim, deixa eu dar uma olhada. Ele já baixa e já faz a... Aqui está o ponto configure, tá a pasta do Debian de configurações do Debian. Aqui provavelmente vai estar os sources do Vim. Aqui, ó.
Tá tudo aqui pra gente poder mexer, o C, tá vendo? Etc. E aí vocês podem estar brincando aí com o source do programa, depois você tá recompilando o seu programa para as melhorias que você quiser estar fazendo, ok? Então, basicamente é isso, o apt-get ele funciona dessa forma. A última coisa que eu vou mostrar para vocês é o seguinte: dentro da pasta var, pasta var, deixa eu me lembrar aqui, cache, apt, arquivos. Dentro desta pasta var, cache, apt, arquivos, você vai ver que vai estar todos os debs que você baixou pelo apt-get. Olha só a infinidade de arquivo que tem aqui, ó. Tá vendo? Esses são os pontos debs, então toda vez que a gente faz uma instalação, o nosso vim tá aqui, ó, vai vir um deb para cá, e para limpar esse cara a gente pode estar dando o nosso sudo apt-get clean. Você pode ver que ele limpou todos esses arquivos deb, ele apagou e deixou sua máquina menos carregada. Ok, meus amigos, depois de tudo isso, é só você sempre estar atualizando o seu sistema com o update e também com o upgrade, que pronto, você vai ter um sisteminha aí chupeta, como diria, ok? É isso que eu queria dizer para vocês, um forte abraço e até a próxima.